Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a forma canônica racional. A forma canônica racional é uma forma canônica que funciona para um corpo qualquer e que não tem nenhuma exigência sobre o polinômio minimal, o polinômio característico, não exige que ele se fatório. Tá? Ela é conhecida como forma canônica racional porque quando a gente está com uma matriz de entradas racionais, né, no corpo dos racionais, a forma canônica também vai ter as entradas nesse corpo. Tá? De alguma maneira, a forma canônica racional é uma forma de garantir alguma unicidade, de impor alguma unicidade no teorema da decomposição cíclica. Então, vamos lá? Bom, então eu quero começar lembrando vocês o teorema da decomposição cíclica. O teorema da decomposição cíclica me diz que sobre um corpo qualquer, sem nenhuma hipótese sobre fatoração do polinômio característico, do polinômio minimal, toda vez que eu tiver um operador linear num espaço vetorial de dimensão finita, eu sempre vou ter que existem vetores V1 até Vk, de modo que eu consigo decompor o meu espaço V como soma de subespaços cíclicos. Tá? E esses subespaços cíclicos, né, por exemplo, o Z de V1 vai ser da forma V1, T de V1, T ao quadrado de V1 até alguma potência. E nessa base, né, na base cíclica associada, nós vamos ter que a matriz vai ser uma matriz diagonal por blocos, tá? Onde cada um desses blocos vai ser a matriz companheira associada aos polinômios P1 até Pk. Tá? E também nós vamos ter que o polinômio característico, né, vai ser produto desses polinômios P1 até Pk. Ok? Qual é o problema da decomposição cíclica? A composição cíclica é maravilhosa, né? Ela sempre existe, o que é uma coisa incrível. O problema é que, ao obter uma decomposição cíclica, o que pode acontecer é que, imagina que eu peguei duas matrizes que sejam similares, né? Na hora que eu faço a decomposição cíclica delas, essa decomposições cíclicas podem ainda ser fatoradas, elas podem ser quebradas em pedaços menores. Então, conhecer uma decomposição cíclica não me diz como que é a cara do operador, em particular não me permite ver se duas matrizes são ou não similares de maneira direta. Tá? Para poder decidir isso, a gente precisa de alguma unicidade no teorema da decomposição cíclica, e para isso alguma condição tem que ser imposta. Tá? Então a gente vai colocar alguma hipótese na decomposição cíclica, de modo a obter que essa decomposição seja única, e dessa forma garantir que, por exemplo, para duas matrizes similares, a decomposição cíclica seja a mesma e tal. Né? Bom, a condição que a gente vai colocar é que a lista de polinômios mínimos, né, na lista de polinômios mínimos, cada um deve dividir o próximo. Tá? É essa a condição. Quando a gente colocar essa condição, a lista de polinômios resultantes vai ser chamada de fatores invariantes da matriz, tá? E a decomposição que a gente vai obter é chamada de forma racional por fatores invariantes. Não é a única forma racional, há outra forma racional também, que eu talvez fale para vocês no próximo vídeo, mas nesse vídeo a gente vai tentar obter a forma racional por fatores invariantes, ok? Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar a primeira forma de unicidade, e a gente vai buscar essa primeira forma de unicidade para um caso mais simples, né? Quando o polinômio minimal for da forma p elevado a t, onde p é um polinômio irredutível sobre o corpo que eu estou trabalhando. Tá? Então, essa proposição vai me dizer que quando eu estou com um operador linear no espaço vetorial de dimensão finita, com um polinômio minimal que seja uma potência de um polinômio irredutível, vão existir vetores cíclicos V1 até Vk e números N1 até Nk. Isso que é importante, esses números vão dar unicidade. Com cada um desses números aqui menor que a potência T do polinômio irredutível, de modo que o espaço vetorial
se decompõe como soma direta de espaços cíclicos. O aniquilador de cada vetor desse gerador de espaço cíclico aí vai ser da forma P elevado a NJ, a dimensão de V vai ser N1 mais NK vezes o grau de P. Cada polinômio PNJ vai dividir o PNJ mais 1, e é aí, ao colocar essa hipótese, que a gente vai ter alguma unicidade. Tá? E, além disso, os polinômios mônicos que a gente vai obter, os PN1 até o PNK, vão ser únicos e determinados pela transformação T. Ok? Bom, a primeira coisa que eu quero observar é que as três primeiras afirmações são, na verdade, a decomposição cíclica. Não há nada demais aqui, né? Bom, o espaço se decompõe como soma de subespaços cíclicos. Ok, decomposição cíclica. O aniquilador de cada um deles é da forma P elevado a NJ. Ok, porque a gente sabe que o aniquilador tem que dividir P elevado a T. A única forma de dividir P elevado a T é sendo da forma P elevado a NJ. A dimensão, cada espaço cíclico desse, né, vai ter dimensão grau de P vezes NJ, né? Então, e a dimensão de todos eles tem que dar a dimensão de V. Então, a dimensão de V vai ser N1 mais NK vezes a dimensão de P. Então, as três primeiras afirmações, né, são realmente consequências da decomposição cíclica. A quarta condição, na verdade, é a condição que a gente está impondo. Tá? A quarta afirmação é direta, porque eu vou escolher que os vetores V1 até VK sejam ordenados, né, de modo que os números inteiros correspondentes sejam não crescentes. Então, eu vou fazer o N1 ser o próprio T e vou fazer os outros serem menores ou iguais aos anteriores, e sempre maiores do que 1. Maiores ou iguais que 1. Okay? Então, a quarta afirmação é uma imposição na hora de ordenar essas coisas aí. Bom, então, na verdade, a essência do que a gente quer provar está na próxima afirmação, que os números inteiros são determinados de maneira única pela transformação. Né? Se eles são determinados de maneira única pela transformação, então, quando eu pegar uma matriz, por exemplo, similar, eles vão ter os mesmos números. Tá? Para demonstrar isso daí, né, nós vamos, na verdade, associar esses números N1 até NK a dimensões dos espaços imagem de PT elevado a J. Então, nós vamos fazer isso associando a dimensão desses espaços aqui. E aí, nós vamos ter que esses números não dependem de uma escolha de base, não dependem do modo que eu fatorei o polinômio, e que, na verdade, eles são determinados somente pela transformação. Para fazer isso, né, eu começo observando com vocês mais uma consequência da decomposição cíclica, ou da aula passada, né, que é a dimensão do espaço cíclico de VI, né, Z de VI. Isso daqui é o grau do polinômio aniquilador de VI, e esse polinômio aniquilador de VI, né, é um P elevado a NI, que tem um grau DNI, onde D é o grau de P. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer com vocês. A segunda observação que eu queria fazer com vocês é uma proposição, que eu vou deixar como exercício, que me diz que se eu pego um certo J e eu olho para a imagem do espaço cíclico Z de VI por PT elevado a J, então, calcular a imagem desse espaço por essa transformação, o que eu vou obter vai ser de novo um espaço cíclico, mas vai ser um espaço cíclico gerado pelo vetor aqui embaixo, que é a imagem dessa transformação. Né? Então vai ser Z de P de T elevado a J calculado em VI. Tá? Como consequência desse primeiro fato, nós vamos ter duas situações interessantes. Né? O que acontece quando o J for maior do que o NI, ou quando o J for menor que o NI. Quando o J for maior que o NI, né, esse polinômio, né, essa transformação calculada em VI, vai dar zero. Né? Então vai ser o espaço gerado pelo zero e a dimensão disso vai ser zero. Tá? Quando o J for menor que o NI, como consequência dessa proposição, nós vamos ter que a dimensão do espaço PT elevado a J calculado em VI vai ter dimensão DNI menos J. Né? E essa demonstração, essencialmente, é escrever a base dos subespaços T cíclicos e olhar para elas e do item B contar quantos vetores você vai ter aí. Tá? Bom, então, tendo essa proposição em mente, nós vamos continuar. Tá? Então, nós vamos agora olhar para a dimensão da imagem de PT elevado a J. É esse objeto que vai importar para a gente. Para fazer isso,
nós vamos começar observando que qualquer vetor, eu consigo escrever ele como a soma de V1 até VK, né? Pelo teorema da decomposição cíclica, tá? E assim, todos os elementos da imagem, né, vão poder ser escritos como, bom, calculo PT elevado a J de V, esse é um elemento da imagem, ele vai ser PT elevado a J de V1 mais PT elevado a J de VK. Nada demais. Mas aqui que começa a coisa interessante, né? Dependendo do J, isso pode ser 0 ou não. Tá, então nós vamos olhar para o primeiro número R, ou o número R, aonde, né, o que acontece é que os inteiros N1 até NR são maiores do que J, mas o inteiro NR mais 1 é menor do que J. Né? Como esses números são não crescentes, isso vai acontecer em algum lugar. Ou, se isso não acontecer, quer dizer que o J é 1, ou 0, né? Porque todos esses são maiores do que 1. Bom, dessa forma aí, né, alguns desses termos aqui vão se anular, e eu, para poder escrever essa imagem aqui como soma direta, eu só vou precisar olhar a soma até o R, porque a partir do R vai dar tudo 0. Tá? E dessa forma a gente vai ter que a imagem de PT elevado a J vai ser soma direta de I igual a 1 até R de ZPTJ de VI. Então, nós temos também uma decomposição da imagem de PT elevado a J. Tá? Desse espaço aí. Ok. Bom, dessa forma, né, a dimensão da imagem de PT elevado a J, né, como PT elevado a J se decompõe como soma direta de espaços de dimensão D, NI menos J, né, isso aqui vai dar somatório de I igual a 1 até R de D vezes NI menos J. Né. A gente pode escrever somatório também de uma maneira diferente, né, porque aqui a gente só está somando os termos onde NI for maior do que J, né, essa é a definição do R. Né. A definição do R aqui é exatamente os casos onde NI for maior que NJ. Bom, dito isso, nós podemos olhar então para a dimensão da imagem de PT elevado a J menos 1 menos a dimensão da imagem de PT elevado a J. Tá? E isso daqui, né, vai ser, de maneira análoga, somatório de NI maior que J menos 1, de NI menos J mais 1, né, menos isso daqui. Tá? E aí, o que nós podemos fazer com esse somatório aqui, né, é agrupar os dois, né, que nós vamos obter o somatório a partir do NI maior ou igual a J, desse termo menos esse termo aqui. Tá? E dessa forma, então, né, isso daqui se cancela, isso aqui fica D vezes o número de NIs que são maiores do que J. Ok? Bom, as dimensões à esquerda, né, são determinadas por T. Veja que, na verdade, aqui eu estou olhando para todo J, né, então eu estou pegando isso daqui para todo J. Então, dado que a transformação tem um polinômio P como único fator irredutível do polinômio minimal e do polinômio característico, nós vamos olhar para todas as imagens de PT elevado a J, né? E a diferença entre essas duas grandezas vão me dar esse lado de cá, mais esse lado de cá, né, me fornece para cada J o número de NIs que é maior ou igual a J, né, o R. Bom, então, na verdade, nós conseguimos agora calcular os NIs. Tá? Então, isso daí determina completamente a sequência T igual a N1 maior que N2 maior que NK maior do que 1 de maneira bem determinada. Tá? E assim nós temos o nosso lema. Bom, quando o polinômio minimal de T é da forma P elevado a T, em que P é irredutível, em relação à cadeia de números inteiros, T igual a N1 maior ou igual que N2 maior que NK maior que 1, conforme descrito acima, os polinômios P de T igual a N1, P de N2 até P de K são chamados de divisores elementares da transformação. Tá? O primeiro divisor elementar na sequência é o polinômio minimal de T, quando eu estou lidando com o caso irredutível. Bom, então nós acabamos de caracterizar o que acontece no caso onde o polinômio minimal ele é irredutível. Então agora nós temos que lidar com a situação onde o meu polinômio minimal é produto,
ou polinômio característico e o polinômio minimal, são produtos de polinômios irredutíveis distintos. Então, o que nós queremos olhar é para a situação onde aparecem produtos P1 elevado a EJ, P2 elevado a... P1 elevado a E1 aqui, né? P1 elevado a E1 até PK elevado a EK, né? Bom, e aí o que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar o teorema da decomposição primária. O teorema da decomposição primária me diz que, bom, como aqui eu tenho uma decomposição em polinômios que são coprimos entre si, eu posso ter uma base ordenada no qual a matriz é diagonal por blocos, né? Onde cada matriz aí é de tamanho DI vezes o grau de P elevado a J. Então, nós usamos o teorema da decomposição primária para lidar com o caso onde o polinômio é produto de polinômios irredutíveis. E agora, dentro de cada um desses lugares aí, né, nós temos que o polinômio minimal ele é uma potência de um polinômio irredutível. E aí nós podemos usar o teorema anterior, a proposição anterior, que é uma consequência da decomposição cíclica, para mostrar que existe uma base no qual a matriz é diagonal por bloco, e em que cada uma dessas matrizes são associadas aos divisores elementares. Tá? Então, e assim nós temos o que a gente chama de matriz canônica racional por divisores elementares de T. Ok? É importante notar que a gente pode ter repetição de blocos, porque a gente pode ter NIs iguais. Tá? E dessa forma, algumas matrizes companheiras podem aparecer mais de uma vez na forma racional. Okay? Então vamos dar uma olhada num exemplo. Né? Então aqui é dado para a gente uma matriz 3×3 sobre os racionais. Né? Aí a gente calcula o polinômio característico dela e dá menos x menos 3, x mais 1 ao quadrado. Tá? E o polinômio minimal dela é 3 menos x e menos x mais 1. Né? Então, nesse caso, o polinômio minimal ele é linear e a matriz companheira de qualquer polinômio linear é uma matriz 1 por 1. Tá? Então, dessa forma, a forma canônica racional deve ser a matriz diagonal. Tá? Então, só para dizer que a gente recupera os resultados de diagonalização através olhando para a forma canônica racional. Então, nesse caso aí, assim. Então, vamos olhar para um caso um pouquinho mais interessante. Nesse caso, a gente tem uma matriz A, que é uma matriz 4×4 sobre os racionais. Nesse caso aí, o nosso polinômio característico é igual ao polinômio minimal, que é x ao quadrado menos 2, x ao quadrado mais 1, né? A gente tem, então, essa fatoração aqui. Isso aqui não pode ser mais fatorado. E dessa forma aqui, né? Isso aqui vai ter... Eu vou ter alguma coisa associada a esse polinômio, alguma coisa associada a esse polinômio, alguma coisa associada a esse polinômio tem pelo menos dimensão 2, e é esse pelo menos dimensão 2. Não tem muito o que procurar, né? O que a gente vai ter é uma matriz associada, uma matriz companheira associada a esse polinômio, que é uma matriz 2×2, e uma matriz companheira associada a esse polinômio, que é uma matriz 2×2, né? A matriz companheira associada a isso daqui tem 1 abaixo da diagonal e 0 e 2, né? Porque o termo linear aqui não aparece. 2 e 0, né? A ordem contrária. Aqui também eu vou ter 1 aqui embaixo da diagonal, e a matriz companheira nesse caso vai ser menos 1 e 0, porque não tem termo linear. Não tem termo linear aqui. Ok? Bom, então vamos olhar o nosso último exemplo. Tem uma matriz de Q6 em Q6, né? Uma matriz 6×6. Não vou dar a cara dessa matriz, mas eu vou dizer para vocês que o polinômio minimal dela é da forma x ao quadrado mais 1, x menos 2 ao quadrado. Então a gente conhece o polinômio minimal, e então a gente tem algumas possibilidades para o polinômio característico. Né? Lembrando que o polinômio característico tem que ter grau 6 e tem que ter os mesmos fatores. Tá? Então o que pode acontecer? Bom, eu posso ter um 2 aqui, né? Então isso aqui vai ter uma coisa de grau 4, e aí só um termo desse, né? Ou eu posso ter esse termo aqui com grau 1, e nesse caso eu preciso disso aqui elevado a grau 4 para dar grau 6. Então a gente tem duas escolhas possíveis para o polinômio característico, né? C1 e C2. A gente vai analisar cada uma dessas situações.
Então vamos olhar o caso onde o polinômio característico é C1. Nesse caso, a gente tem que Q6 vai ser soma de V1 e V2, onde V1 tem dimensão 4 e dimensão de V2 é 2. Tudo bem? A aplicação linear T1 em V1, né, vai ter polinômio minimal x ao quadrado mais 1, né, e a aplicação induzida em T2 possui polinômio minimal x menos 2 ao quadrado. Tá? Então, o que vai acontecer com esse caso? Bom, nesse caso aí, V1, a gente sabe que o polinômio minimal é da forma x ao quadrado mais 1, né, então os blocos que vão aparecer são da forma x ao quadrado mais 1, mas eu preciso de pelo menos dois blocos aí. E então a situação em V1 é que eu tenho C de x ao quadrado mais 1, né? A matriz companheira de x ao quadrado mais 1, mais a matriz companheira de x ao quadrado mais 1, e não tem muito para onde fugir. Tá? Já quando eu olho para V2, né, eu vou olhar o teorema da forma canônica racional e eu vou ter que 2 vai ter que ser soma de N1 mais NK, né, os blocos que vão aparecer, a potência dos polinômios, dos fatores invariantes, né? De onde eu vou ter que K igual a 1, porque o primeiro fator invariante, né, o N1, tem que integrar o polinômio que aparece ali, que é 2. Tá? Então, o único divisor elementar possível que vai aparecer aí é x menos 2 ao quadrado. Okay? Então, juntando esses dois resultados, né, nós vamos ter que a matriz canônica vai ser a matriz companheira de x ao quadrado mais 1, soma direta com a matriz companheira de x ao quadrado mais 1, soma direta com a matriz companheira de x menos 2 ao quadrado. Ok? Bom, falta olhar o caso onde o polinômio característico é C2. De novo, eu vou ter, nesse caso, uma soma de V1 e V2. Né? A dimensão de V1 é 2, então não tem muito o que fazer. Mas nós temos uma situação mais interessante em V2, que tem dimensão 4. Tá? A aplicação T2 em V2 tem polinômio minimal x menos 2 ao quadrado. Tá? E agora nós temos possibilidades para escolher as coisas. Tá? Bem, então usando o teorema da forma racional, né, nós temos que ter que 4 vai ter que ser igual a N1 mais N2 mais NK, com o primeiro sendo 2, né, porque o grau do polinômio aí é 2. Então nós temos algumas possibilidades para a gente saber. Bom, o primeiro é 2 e o segundo é 2, né, lembrando que todos os números que aparecem são maiores do que 1, ou nós temos o primeiro é 2, o segundo é 1 e o terceiro é 1. Então nós temos esses dois casos aqui como possibilidades de achar somas de K inteiros que dão 4, onde cada um deles é maior do que 1 e o primeiro é 2. Bom, então nós temos então duas possibilidades para a matriz canônica racional. Né? O primeiro caso eu tenho x ao quadrado mais 1, soma direta com x menos 2 ao quadrado, soma direta com x menos 2 ao quadrado, né? Eu tenho duas coisas de dimensão 2, e no outro eu tenho x menos 2 ao quadrado, uma coisa aqui de dimensão 2, mas eu tenho duas coisas de dimensão 1, né? Lembrando que essas matrizes aqui são bloquinhos diagonais mesmo. Né? O que é importante a gente ver aqui é que nem o conhecimento do polinômio característico nem do minimal é suficiente para determinar completamente a forma racional. Bom, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Fiquem bem.